acho que, antes de tudo, eu preciso agradecer a essa duplinha do barulho, que me convidou. Na verdade, eu vim de coração aberto, mas eu não tinha ideia da dimensão desse seminário. E ontem eu fiquei muito impressionada com o conteúdo, com a qualidade das pessoas que estão aqui, do interesse, as pessoas envolvidas. Isso foi muito inspirador para mim. Então, assim, eu já vim com o coração aberto e estou aqui muito disponível mesmo. Tanto que eu estava tão tranquila lá no break, eu falei, nossa, eu estou muito tranquila para quem vai dar uma palestra. Aí eu fui lá para dentro e falei assim, não, peraí, deixa eu esperar uma adrenalina chegar para poder ter energia suficiente para chegar no grupo e levar alguma coisa, porque eu estava tão tranquila, me sentindo tão em casa perto de vocês. Aí eu fui lá, ao contrário de muita gente que vai lá para relaxar, para chegar mais calma, eu fiz o contrário, eu fiquei esperando uma adrenalinazinha chegar para poder chegar aqui com vocês. Então, eu gostaria, antes de começar, a trazer para vocês um pouquinho o que é o Rolfing, que, na verdade, cada slide desse tem um desmembramento, tem muitos desmembramentos. Então, eu poderia ficar uma semana aqui falando para vocês sobre o que é o Rolfing. E foi um desafio muito grande trazer para uma palestra de 1 hora o que se faz num trabalho corporal dessa ordem, né? Então, eu vou trazer para vocês um pouco da minha trajetória. Eu sou fisioterapeuta de formação e eu entrei na faculdade, eu tinha acabado de fazer 17 anos, era uma menina. E eu ganhei um livro de um tio, que chama O Corpo Tem Suas Razões. E esse livro é de uma francesa chamada Thérèse Bertherat, e ela trouxe a antiginástica para nós, né? E eu fiquei muito encantada, que eu falei, puxa, que legal, eu estou fazendo fisioterapia e eu estou vendo como é bacana trabalhar o corpo. E eu confesso que eu passei os 4 anos na minha faculdade esperando que aquilo que eu li no livro chegasse, só que não chegou, né? Porque ali a gente aprende técnicas, a gente aprende anatomia, fisiologia, patologia, psicologia, mas quando chegou lá no final, que uma professora chegou para mim na hora de um estágio, eu tinha acabado de chegar, ela falou assim, Cristina, hoje tem um joelho para você atender. Eu confesso para vocês que foi muito frustrante para mim. Eu falei, nossa, como que eu vou atender um joelho? Né? Assim, são pessoas que estão aqui. E assim, eu era muito mocinha, era uma coisa muito intuitiva. Então, o que eu decidi? Bom, eu vou terminar essa faculdade, vou aproveitar toda essa bagagem de informação, da responsabilidade sobre cuidar do corpo, estudando, me dedicando. E logo que eu saí da faculdade, eu fui fazer uma pós-graduação em medicina chinesa. Eu passei 20 anos trabalhando com medicina chinesa, com shiatsu, com acupuntura. E no meio do caminho, né, eu conheci o yoga, pratico yoga há 35 anos. Eu comecei a fazer yoga muito cedo e nunca parei. Eu acho que o yoga traz para a gente, como o Tiago falou, né, um jeito de viver a vida e de ver a vida de uma maneira mais ampla, né? E às vezes você não precisa ter muita informação, é uma coisa que a gente sente, né? E eu fui convidada por uma antropóloga americana chamada Susan Andrews, que tem uma ecovila em Porangaba, para fundar um centro de Ayurveda lá. E trabalhar como professora de yoga no curso dela de biopsicologia. Então, eu saí daqui do Rio de Janeiro e me embrenhei numa ecovila no interior de São Paulo por 10 anos. Fui para a Índia, entre 2 anos, indo e voltando, aprendi um pouco do universo do Ayurveda, que eu acho que Ayurveda é uma coisa que eu tenho a impressão de que eu nunca vou saber o suficiente, né? E nós fundamos o 2º centro de Ayurveda aqui no Brasil, lá em Porangaba, isso já tem 15 anos. Tá? Então, eu fiquei 10 anos trabalhando com Ayurveda lá no Parque Ecológico Visão Futuro. E foi uma experiência maravilhosa viver em comunidade, conhecer tanta gente, dar aula para tanta gente. A gente rodou o Brasil espalhando um pouco sobre o que é o Ayurveda. E
Rolfing, onde é que entra nessa história, né? Logo que eu me formei, num dos livros da Thérèse, ela falava muito bem do Rolfing. E eu fiquei muito curiosa. E eu descobri que aqui no Rio de Janeiro tinha uma única rolfista. Eu era uma mocinha recém-formada, né? E fui atrás, só que era assim, era tão difícil para mim de acessar uma prática tão cara, para mim, muito jovem, não tinha nenhuma condição de pagar um tratamento de Rolfing. Mas eu peguei falando, tudo bem, em algum momento isso vai acontecer. Quando eu fui para São Paulo, a minha condição de trabalhar na Ecovila é que eu continuasse o meu trabalho como terapeuta na cidade de São Paulo. Então, toda semana eu vinha de Porangaba para São Paulo e tinha um consultório lá. E eu não perdi a minha clínica de acupuntura, de Ayurveda, né? E em frente ao meu consultório tinha a Associação Brasileira de Rolfing. E lá eles têm um ambulatório muito interessante, eles têm um trabalho de pesquisa e eles fazem um trabalho quase voluntário, um preço popular, para quem não tem condições de pagar. E lá fui eu me inscrever. E me surpreendi muito, porque o Rolfing trouxe para mim uma percepção de mim e do mundo completamente diferente. Então, eu acho que o meu processo de Rolfing foi um divisor de águas na minha vida. Né? Depois que eu fiz o Rolfing, a cada 6 meses eu ia até a minha rolfista para fazer a manutenção, até que 5 anos depois ela me ligou e falou, Cris, chega, né? Agora está na hora de você virar rolfista. E eu fui fazer a formação, fiz bem devagarinho, porque o trabalho na Ecovila me consumia bastante. E logo que fechou o meu ciclo na Ecovila, que meu filho nasceu, e eu decidi morar em São Paulo e fazer a formação do Rolfing, tudo começou a confluir. É interessante a sincronicidade, né? Então, para mim, estar agora num seminário de terapias integrativas, sendo uma pessoa que viveu desde muito jovem dentro, né, de abordagens dessa ordem, é muito prazeroso, é muito auspicioso. Então, agradeço muito a atenção de vocês. E eu preciso agradecer também aos meus mestres de Rolfing, que eu não poderia estar aqui se não fossem eles. A primeira é Mônica Caspari, que é uma grande rolfista conhecida no mundo inteiro. Essa mulher tem Parkinson, ela tem quase 70 anos. Ela começou a perder a verticalidade dela, fez 3 cirurgias, numa delas ela quase morreu. E os alunos, os amigos fizeram um movimento, todos cuidam dela, nós temos um grupo no WhatsApp que fazemos revezamento. E essa mulher me ensinou o que é o amor à vida. Ela não só foi uma grande mestra de Rolfing, mas ela me trouxe uma referência assim, do quanto é importante a vida para a gente. Então, quando eu cheguei lá na semana passada, essa mulher estava sem andador, reta, toda linda, arrumada, maquiada, me esperando chegar na casa dela. Eu vi, nossa, que bacana que é você inspirar as pessoas a amar a sua própria vida e ser um exemplo disso. Eu preciso agradecer também ao meu supervisor, Fábio Landa, que é um psicanalista, que me ensinou muito sobre o que é relação terapêutica. E foi ele que me ensinou, quando você vai dar uma aula, nunca vá sem sentir aquele friozinho na barriga. Então, me lembrando dele, eu fui lá esperar o friozinho na barriga chegar. E a minha rolfista, que se chama Márcia Sintra, que proporcionou uma vivência, uma experiência inesquecível, que reverbera até hoje em mim. Então, vamos lá. Rolfing, na verdade, é um apelido, porque a criadora do Rolfing se chama Aida Rolf. A Aida, ela descobriu coisas sobre o movimento que, na época, eram, assim, ninguém quase nunca falava. E ela nomeou esse método que ela criou de integração das estruturas humanas. É uma abordagem somática integrativa que se vale da manipulação das miofáscias, e a gente vai falar um pouco sobre as fáscias, e também da educação do movimento para otimizar nossa relação com a gravidade. Então, essa minha trajetória, desde o yoga e todas as metodologias de terapias corporais que eu procurei aprender na minha vida,
todas fantásticas, nenhuma delas falava do contexto que a gente vive, que é o contexto da gravidade, né? Então, peraí, deixa eu ver como é que é. Isso. Essa é a nossa querida doutora Aida Rolf. Ela, na década de 40, começou a pesquisar. Ela sofreu um acidente, isso acontece muito com grandes mestres da terapia corporal. Alguma coisa acontece com seus próprios corpos e eles vão buscando soluções, né? Doutora Aida levou um coice de um cavalo, machucou gravemente o quadril e ela se tratava com osteopatia e yoga. Ela era uma praticante de yoga também. E como ela era bioquímica, imagina na década de 40, uma mulher bioquímica, doutora, era uma coisa muito rara, né? Ela era uma visionária. E ela começou a pensar, bom, se o meu corpo se adapta ao movimento, se ele tem plasticidade, quem é responsável por essa plasticidade, né? Então, ela foi pesquisando nela mesma e em pessoas próximas, até que aconteceu que tinha uma pianista que tinha artrite reumatoide, que ela gostaria muito que o filho dela fizesse aula com essa pianista, e a pianista disse, olha, desculpe, eu não posso mais dar aula porque eu não consigo mais mover os meus dedos. Aí ela disse, se eu fizer algo em você e você melhorar, você dá aula para o meu filho? Então, ela ali desenvolveu a metodologia dela. Ela começou a manipular as fáscias dessa senhora. Então, antes da gente falar das fáscias e da metodologia, a gente precisa entender que a gente vive num contexto onde tem uma força, uma lei imutável. Ninguém provou ainda que a lei da gravidade varia, né? Então, aqui onde a gente vive, a gravidade está atuando todo o tempo. Então, não existe nada na natureza que não esteja compatível com a gravidade. Vocês estão me ouvindo bem? Então, não tem nada na natureza que seja incompatível com a gravidade. Tudo acontece de acordo com esse contexto. Então, assim, pode imaginar, quando os astronautas saem do campo gravitacional, eles têm todo um preparo, a deglutição é diferente, a respiração é diferente, e muitos deles adoecem quando voltam, porque sair do contexto da gravidade afeta diretamente o funcionamento do nosso corpo, né? Então, tem uma frase da Mônica, da minha mestra, que eu gosto muito, que ela diz, talvez a gravidade seja o único ponto de referência consistente que me permite me organizar com um forte senso de segurança. Então, quando a gente fala de gravidade, às vezes a gente pensa num estorvo, né? A gravidade é um estorvo que me empurra para baixo. Mas não. A gravidade é uma referência que a gente tem, ainda mais o ser humano que foi desenvolvendo seus espirais para se tornar um ser vertical e liberar as suas mãos, e a partir disso muitas coisas melhoraram para nós, por um lado, para outras ficaram mais complexas, né? Então, a gravidade é uma referência muito importante. Então, assim, a nossa respiração acontece dessa maneira porque existe o campo da gravidade. A nossa digestão acontece dessa maneira porque existe o campo da gravidade. A nossa locomoção, a nossa circulação dependem do campo gravitacional. Então, é óbvio, assim como os gatos, os leões, as zebras, os elefantes, os cães, nós temos dentro de nós um dispositivo gravitacional. Esse dispositivo gravitacional eu gosto de chamar de inteligência gravitacional. Imagina se a gente tivesse que pensar que a gravidade está aí, que a gente não pode cair, né? Então, como muitas das nossas funções vitais, né, como a respiração, como a digestão, a nossa atividade cerebral, a nossa inteligência gravitacional está operando todo o tempo. Então, essa inteligência gravitacional é um dispositivo que junta sistema nervoso, sistema locomotor e sistema miofascial. Então, o que acontece? No momento que a gente fica de pé, existe, por exemplo, lá na sola do pé, receptores sensíveis de peso, que a gente chama de baroreceptores. Então, se seus pés estão resilientes, se na hora que vocês pisam, os ossinhos dos pés se afastam, como uma ventosinha, a informação da verticalidade vai até o nosso ouvido interno e fala, ó, estou de pé, então eu não posso cair.
Então, lá dentro do nosso sistema vestibular, algo controla a cabeça para a gente se manter na vertical. E assim, em todo o nosso corpo, a gente tem informações para nos mantermos verticalizados, né? Agora, essa inteligência gravitacional começa, e ela é desenvolvida através de um conjunto de músculos que tem uma bioquímica diferente, que tem fibras diferentes, que tem cor diferente, que são os músculos intrínsecos, a gente chama de musculatura tônica, né? Esses músculos são músculos que estão mais perto dos nossos ossos, são músculos mais internos, e são eles que estabilizam o corpo para quê? Para que as nossas expressões sejam livres. O que acontece? Se essa musculatura intrínseca não estiver trabalhando, ela não estiver recebendo referência suficiente para ser acionada, a gente tem que usar esses músculos mais externos, que são feitos para a gente ir para o mundo, para a gente se relacionar, para a gente alcançar, para a gente receber, a gente vai ter que usar esses músculos para não cair. Então, a nossa coordenação começa a ficar diferente. Então, a gente chama essa função gravitacional intrínseca de função tônica. Quem trouxe o conceito de função tônica foi um rolfista, que é um bailarino francês chamado Hubert Godard. É uma coisa um pouco mais recente, um pouco depois da doutora Aida, que ele também, por causa de um acidente, começou a pesquisar em laboratório, junto com os médicos, essa função intrínseca da nossa musculatura responsável pela ação interativa com a gravidade, né? Agora, como é que essa função tônica se desenvolve? Isso, para mim, foi fascinante quando eu descobri, quando eu estudei, né? A Mônica trouxe para a gente com muita qualidade essas informações. Ela é aluna direta do Godard. Que é assim, quando a gente nasce, a gente pensa assim, né? Estamos no meio líquido. O bebê, enquanto está na barriga da mãe, ele já experimenta a gravidade no meio líquido. Então, a gravidade ali, ela está, mas tem um líquido denso que está dando suporte para ela. Então, ela está toda preenchida, né? É aquele líquido para todos os lados, todas as cavidades estão preenchidas desse líquido. No momento que o bebê se desenvolve e chega o momento dele sair, a primeira coisa que acontece com o bebê, antes de respirar, antes de tudo, é assim, sair do meio líquido, a gravidade está aí. Então, a inteligência gravitacional do bebê começa aí. A nossa inteligência gravitacional começa a se desenvolver no momento que a gente sai do contexto líquido e vem para essa realidade do campo gravitacional. Então, a maneira como esse bebê é embalado, trocado, banhado, carregado, ninado, vai contribuir 100% para o desenvolvimento dessa função tônica. Então, para a gente ver como é que é fundamental para o bebê os primeiros meses de vida, né? Então, o bebê, ele tem uma capacidade, porque imagina, ele acabou de chegar, a gente chama isso de hapticidade. O bebê é háptico, ele capta tudo que está ao entorno dele, ele não consegue se diferenciar do ambiente. Tudo para ele, a mãe é ele, a parede é ele, o leite é ele, tudo é ele. Então, à medida que ele vai desenvolvendo a sua relação com a gravidade e procurando naturalmente a verticalidade, ele vai se diferenciando do ambiente. Então, ele vai sair daquele ser que está só na pessoalidade, né? Que ele está ali interagindo, acho que tudo sou eu, tudo, né? O mundo sou eu e vai desenvolvendo a sua personalidade. À medida que ele vai se diferenciando da mãe, do ambiente, ele vai vendo que ele tem uma identidade, ele tem uma individualidade. Aí tem aquela fase do bebê que ele quer tudo para ele, que ele faz pirraça, que o mundo é ele, né? E tudo isso faz parte do nosso desenvolvimento. É óbvio que com o nosso corpo, nosso sistema corporal, isso acompanha do mesmo jeito, né? Então, à medida que a gente vai a partir desse filtro,
né, a partir das informações que a gente teve para desenvolver a nossa verticalidade, a gente vai desenvolver também a nossa personalidade. Então, não dá mesmo para a gente separar o corpo da mente. Tudo acontece junto, tudo acontece da mesma maneira, né? Sincronicamente. Então, o que acontece? Quando a gente fica de pé e começa a criar as nossas preferências de movimento, como a doutora Aida fala muito que nós somos padrões que se perpetuam. Né? Quem faz terapia, quem faz análise, sabe que a gente desenvolve um modus operandi, que a gente reage às coisas sempre do mesmo jeito. Então, para a gente mudar uma coisa que a gente percebe que não está muito legal, por quê? Porque já tem um padrão, né, instalado ali, e a gente precisa desenvolver uma certa estabilidade, ainda que não seja mais esperta, né, a nossa estabilidade mental, assim como a nossa estabilidade física, tem um lugarzinho confortável ali, onde a gente se estabelece, né? Então, a gente vai falar um pouco da linha. A doutora Aida falava muito da linha. O que é a linha? A linha é um eixo que não é reto, é um eixo espiral, dinâmico. Pensar que a gente não para de se mover nem quando a gente dorme. Por quê? Nós estamos respirando todo o tempo. Então, cada vez que eu inspiro e expiro, meu centro de gravidade muda. Então, esse dispositivo gravitacional trabalha 24 horas por dia até o nosso último suspiro. Né? Então, o que acontece? A maneira como nós desenvolvemos a relação com a gravidade vai traçar essa identidade da linha. Então, a minha linha é diferente da sua, da sua, da sua, da sua. Nós temos um print, uma assinatura, né, dos nossos movimentos, da nossa ação gravitacional, como cada um desenvolve a sua maneira. Né? Então, esses vetores e espirais que nosso sistema locomotor se utiliza para nos manter interativos no contexto da gravidade, traz um eixo dinâmico. Então, por exemplo, quando eu me formei no Rolfing, tínhamos o hábito de fotografar o paciente antes e depois. É muito legal, é muito impressionante, é um baita marketing, porque depois das 15 sessões de Rolfing, coisas acontecem mesmo com aquele corpo, né? E, para mim, essa mudança estrutural não era tão interessante quanto a maneira que eu observava a dinâmica da caminhada dessa pessoa. Né? Então, eu parei de fotografar e eu prefiro que a pessoa crie a memória, a sensibilidade sobre as mudanças que acontecem com ela. Né? Tanto porque eu comecei a atender atores, VJs e bailarinos que têm uma coisa forte com a estética. Deixa eu ver se eu fiquei mais bonita, deixa eu ver se eu... Tira isso, para com isso. Se a gente ficar na forma, a gente vai esquecer dessa substância interessante que surge num processo de regeneração, de resgate da sua natureza vertical, da sua natureza gravitacional. Né? Então, não é um eixo rígido, é um eixo dinâmico. E aí entram as redes miofasciais. Por quê? O que é que traz para esse nosso corpo resiliência, adaptabilidade, a resistência aos choques físicos e aos choques da própria vida? Né? Nós sabemos que em momentos que a gente está triste, a nossa postura muda. E às vezes a tristeza já acabou, mas alguma coisa aconteceu lá no sistema que você pegou aquela postura para si. Então, é muito importante quando você vai trabalhar com a postura e com a verticalidade, que você tenha a possibilidade de ir para dentro e desenvolver essa sutileza a respeito dos seus próprios movimentos, da sua postura em relação a si e em relação com o mundo.
Então, aprofundando um pouco mais, né, o Rolfing é um método de educação somática holística. O primeiro princípio do Rolfing é o princípio do holismo. Até a gente faz uma brincadeira, porque em inglês todo se chama whole, com W, né? W-H-O-L-E. Então, a gente fala de holismo. Não existe possibilidade de você rolfar uma pessoa se você não tiver uma visão global daquele ser. Não é só aquele corpo que se move, não. Quem é esse sujeito? Quais são os hábitos que ele tem? E isso, como eu vim do acupuntura e do Ayurveda, foi muito legal. E perceber que tudo aquilo que eu tinha estudado antes valia para acolher um sujeito que quer melhorar o seu estado corporal na relação com o mundo, com o espaço, com ele mesmo, né? Então, educação somática holística integrativa com técnicas de manipulação, tem um errinho ali, de manipulação, que lida não apenas com os sintomas do estresse, mas com a pessoa toda em relação à gravidade. Então, muitas pessoas me perguntam, mas quem é que procura Rolfing? Nem sempre a pessoa que procura Rolfing tem dores, né? Mas como o Rolfing é um trabalho que, à medida que vai alinhando, ajudando a pessoa a alinhar na gravidade, as descompressões diminuem e as dores também diminuem. Médicos, neurologistas, ortopedistas, fisiatras, dentistas estão começando a indicar o Rolfing como um complemento dos seus trabalhos. Psicólogos, psicanalistas, terapeutas de várias ordens. Então, eu tenho em São Paulo, aqui no Rio, eu espero também criar essa rede, uma rede imensa, tem um menu de profissionais para oferecer também para os meus clientes, para ajudar nesse processo de liberação da sua verticalidade expressiva, saudável, né? Então, o nosso corpo é um todo integrado, onde as partes se relacionam por um complexo que envolve o sistema nervoso, sistema músculo-esquelético e, dentro dele, o sistema miofascial. O sistema miofascial é fascinante. Às vezes eu acho que fáscia chama fáscia porque é fascinante. Então, a fáscia, ela envolve, é uma película. É uma película, não sei, quem come carne, ou já teve a oportunidade de pegar uma carne e cortar, né, um pedaço de carne. Se a faca não estiver afiada, tem uma coisa transparente que não vai cortar. Essa camadinha transparente, que quando a gente estuda anatomia lá na faculdade, no cadáver, a gente não vê com esse brilho todo, né? Eu lembro na faculdade, ninguém me falou de fáscia. A gente fala, fáscia é essa coisa meio amarelinha aí, né? A fáscia é altamente dinâmica, assim, basicamente, assim, nós poderíamos ter um fim de semana só para falar da bioquímica da fáscia, da interação da fáscia, mas realmente nós temos muito pouco tempo. Então, basicamente, a fáscia tem colágeno, que é o que faz com que ela tenha a qualidade de manter as fibras dos músculos, os grupos musculares e o corpo como um todo integrados. Se nós não tivéssemos a fáscia entre essas fibras musculares, a capacidade de integrar, essa integralidade do movimento não poderia acontecer. É preciso que haja uma certa contenção. Por outro lado, é preciso que esse tecido mantenha o corpo flexível e adaptável. Então, o colágeno e a elastina são duas proteínas fundamentais da composição da fáscia que trazem a adaptabilidade e a resiliência para o nosso corpo. Então, esse é o segundo princípio do Rolfing, adaptabilidade. Então, na verdade, nós apostamos na capacidade que o sistema tem de se autorregenerar e de se autorregular para provocar uma mudança naquela estrutura que se acomodou desde o momento que nasceu, que lidou com a gravidade, como ele foi carregado, como é que ele foi banhado, como é que ele desenvolveu os seus próprios filtros, as suas próprias defesas, né? Então, a fáscia, ela
tem essa qualidade. Então, se a gente for pensar, ó, esse é um pedaço, são 2 joelhos, por falar em joelhos. Essas são as faces do joelho, você vê, olha que coisa espessa, né? Essa fáscia superficial, elas estão misturadas nos tendões, muitas delas são inseridas em tendões. Essas fibras de músculo, cada pequena fibra tem uma película que envolve. Então, ela pode ser da mais sutil, transparente, até a mais densa, né? E é muito interessante, pessoal, que se você pegar um naco de fáscia e colocar no microscópio, você vai ver um monte de células boiando num líquido que parece clara de ovo. Vocês já viram clara de ovo quando o ovo cai no chão? Coisa mais irritante para mim é quando o ovo cai no chão, que para limpar fica aquela gosma, né? Então, essa gosma da clara de ovo, que é o líquido que une as células da fáscia. Então, é esse líquido que dá essa capacidade de adaptação, de dar estabilidade, consistência e, ao mesmo tempo, movimento. E o que é que garante à fáscia essa qualidade de movimento? É justamente essa qualidade de adaptação, o movimento. Então, assim, enquanto nós estamos em movimento, enquanto o nosso sistema locomotor está livre para se mover, a fáscia está lá, as celinhas lá banhadinhas no seu gel. E o que acontece? À medida que nós criamos esse print, como fala, essa identidade da nossa verticalidade, à medida que a gente desenvolve, a gente vai preferir alguns movimentos em detrimento de outros. Então, onde nós estamos nos movendo, tem vida, tem liberdade. Agora, nas nossas adaptações, que estão de acordo com os nossos hábitos de movimento, tipo de atividade física que a gente faz, se a gente ficar muito sentado, se nós andamos bastante, tudo isso vai traçar. Então, o que garante essa qualidade o que garante o movimento é essa qualidade. Então, é preciso que o corpo esteja se movendo para a fáscia ter liberdade. Então, o que acontece? Como a gente prefere alguns movimentos em detrimento de outros, tem momentos em que a fáscia começa a não ter estímulo. O que acontece? Quando não existe movimento, a fáscia cola no músculo. Quando ela cola no músculo, o que acontece? Eu tive uma lesão aqui, comecei a mover menos o meu braço, então uma parte de mim parou de se mover, mas tem toda uma rede que se adapta a isso. Então, todo o meu corpo vai se acomodar à falta daquele movimento. E tudo continua acontecendo muito bem. Só que chega uma hora que é tanto amarradinho, tanta compensação que a gente faz, que a gravidade, de fato, se torna um estorvo. Então, no Rolfing, nós temos 3 vias de ação. Para a gente ajudar a pessoa a encontrar o seu eixo gravitacional, nós temos uma interferência estrutural, que nós vamos, com a mão, tratar de liberar essa fáscia do músculo. Então, não é uma massagem, é um toque muito específico, que envolve a primeira compreensão da anatomia, a direção do tecido e a sensibilidade para ver até onde, em que profundidade eu preciso usar o meu toque. A funcional tem a ver com a educação do movimento. Então, eu vou lá, libero a fáscia, mas não mudo o meu jeito de me mover, eu preciso trazer estímulo para aquela pessoa para encontrar outras possibilidades dela se movimentar. E a pedagógica tem a ver muito com o significado, tem a ver muito com a pessoa encontrar um sentido para aquela mudança que está acontecendo com ela. Então, o toque do Rolfing a gente chama de toque gama. O toque gama, ele evoca movimento. Às vezes você dá
um toque, mas você pede uma coisa para a pessoa que todo o sistema miofascial dela vai responder, por estímulo. Né? Porque a face é uma piscina de proprioceptores, ela manda informação para o cérebro todo o tempo de postura e posição. Né? E também envolve manobras profundas para a liberação das faces, procurando resgatar a amplitude e alcance de movimento. Então, a gente vai na linha de clivagem do músculo, entre um gomo e outro, e vai liberando para quê? Para na hora que a pessoa sair da maca e voltar para a vertical, aquela área liberada já ser reintegrada no cérebro como uma nova informação. Então, é um toque que permite acessar o corpo inteiro quando se usa a direção e profundidade corretas. Como a fáscia é um exoesqueleto e está toda em comunicação, no momento em que eu crio um vetor de manobra, todo o sistema está respondendo. Então, eu estou mexendo no pé do sujeito, mas até a cabeça ele está recebendo estímulo. Por que isso pode acontecer? Por causa dessa qualidade de transmitir informação de movimento que a fáscia tem. Então, o Rolfing estrutural são terapias manuais de liberação das fáscias, não é uma massagem e não visa o relaxamento, embora o resultado da liberação possa trazer muito bem-estar. Quando as fáscias se liberam, a gente respira melhor, acontece, né, dá um up, ao mesmo tempo descansa, né, o corpo. Então, o Rolfing Movement, que foi criado pelo Robert Goddard, trabalha com a percepção e a coordenação. Então, nós queremos que aquele corpo que foi mexido dos pés à cabeça reencontre um sentido no seu dia a dia. Né? Então, a gente vai estimular a pessoa a descobrir outras maneiras de se mover. Né? E a gente usa a percepção e a coordenação, que é o que eu vou trabalhar com vocês daqui a pouco. Então, a educação somática pelo método Rolfing ela envolve, obviamente, como é um processo terapêutico e de 15 sessões, quer dizer, em 15 sessões a gente consegue passar por todo o corpo, né, sendo que 10 delas são na estrutura e mais ou menos 5 são de coordenação, de movimento. A gente não quer pegar a pessoa, colocar num fio de prumo, nos quadradinhos e falar assim, ó, o seu ombro está mais elevado, ele tem que descer, a sua coluna está torta, tem uma escoliose. Não. Nós queremos que esse corpo se liberte perante a gravidade. Eu já tive vários pacientes com escoliose, a escoliose continuou lá, mas eles foram dançar, eles ficaram mais confortáveis com as suas torções. Muitas dessas escolioses amenizaram muito. Né? Então, a gente não quer impor a nossa postura para o nosso cliente, a gente quer que ele descubra a própria verticalidade. Né? Então, necessita eliminar qualquer intenção de procurar no outro algo que já se saiba, evitando o risco de rotular, concluir, interpretar, julgar e trazer o cliente aos moldes do terapeuta. Então, a gente quer ficar atento à pessoa, quando o rolfista começa uma sessão, ele precisa ver a pessoa se mover, caminhando. Então, na hora que eu estou olhando a pessoa, eu não estou procurando nela nenhum defeito. Eu estou recebendo no meu próprio corpo aquele movimento. Então, assim, como que eu sinto o movimento dessa pessoa? Aonde que ela pode ganhar liberdade? Aonde que ela pode ganhar expressividade? E, através do meu corpo, eu também vou usar as manobras, usando os vetores que eu quero estimular nela, com as minhas manipulações. Né? Então, não sei se vocês gostam de poesia, mas quando você lê poesia, você já amplia. Né? A poesia abre um campo fora do cotidiano. Né? E a gente pode tornar o cotidiano poético também, se a gente ficar aberto para as delicadezas do nosso dia a dia. Então, o trabalho com o Rolfing, para mim, é isso. Cada um que chega ali está me trazendo um universo tão desconhecido, e eu fico tão curiosa para saber quem é essa pessoa. E à medida que ela me traz alguma coisa e alguma coisa chega em mim, também me modifica. Então, cada um que eu recebo ali está fazendo um trabalho terapêutico comigo também. Porque eu preciso achar uma linguagem adequada para essa pessoa se sentir estimulada a se mover, a encontrar as próprias sensações. Né? Então, a gente quer que a pessoa encontre o seu caminho criativo, livre de amarras conceituais, porque a gente quer ali resgatar o brilho essencial, como o brilho da criança, né? Que a pessoa volte a ter aquela liberdade perante a gravidade
que ajuda ela a se relacionar com o ambiente, com ela mesma, de uma maneira mais saudável, né? De uma maneira um pouco mais próxima do que a gente chamaria de humano, né? Dentro das minhas precariedades, eu sou capaz de encontrar uma via de comunicação com o mundo ao meu redor, né? Então, desenvolver a verticalidade não é só uma questão da estrutura e da postura. É encontrar... A postura significa potencial para a ação, de onde eu parto para agir na vida, né? Então, a postura do meu corpo, ela vai trazer também um significado para aquilo que está dentro de mim, e vice-versa, né? Então, o trabalho do Rolfing não é só um trabalho postural, não é só um trabalho de liberar as faces, mas é muito mais do que isso. A gente quer que a pessoa se descubra através do próprio corpo, né? Então, é isso. Obrigada por me ouvirem. Nós vamos fazer uma prática.